Câmeras flagram assalto em comércio no bairro do Itararé, em São Vicente. O assalto aconteceu em um mini mercado que fica nesta rua por volta de 12:30. As câmeras de monitoramento do local registraram a ação, que durou menos de 30 segundos. Na imagem, o suspeito finge comprar um refrigerante e dá uma nota de R$20. Quando a funcionária vai dar o troco, ele levanta a blusa, mostra a arma e pega o dinheiro do caixa. Aqui, o momento em que o homem sai correndo e entra no carro. Eu estava trabalhando no escritório, né? E eu vi na hora que o indivíduo entrou, andou pela loja e foi para a geladeira pegar um refrigerante. Só que como é um cliente que estava bem vestido, não tinha por que eu continuar olhando ou verificando o que ele estava fazendo, né? Como no escritório tem a visão da loja inteira, então eu sempre estou vendo quem está entrando, quem está saindo, né? E na hora que aconteceu o assalto, eu estava distraída conversando com a minha irmã que estava atrás de mim. Só escutei na hora que ela gritou, tá roubando, pega! Aí eu olhei, já vi o cara correndo e desci também correndo do escritório e fui na rua ver para que lado que ele tinha ido. Além do prejuízo de R$300, fica a insegurança. Não tem nem o que falar, né? Você fica à mercê disso, né? Não tem... É rezar para Deus pedir todo dia proteção, não tem outro jeito, né? Dersa cumpre exigências do Procon na travessia de passageiros entre Santos e Vicente de Carvalho. A parte externa e a cobertura foram lavadas. A Dersa instalou placas com os horários das barcas na entrada e perto do guichê da estação Praça da República. O antigo bebedouro, quebrado por vândalos, teve que ser substituído. Também foi trocado o piso tátil para pessoas com deficiência visual. Foram exigências do Procon. Nós colocamos ela na nossa relação de manutenção e entregamos todas, à exceção ainda da ventilação, que nós estamos estudando uma forma de garantir uma boa ventilação aí com a chegada do verão na estação Praça da República. Mas a manutenção deste terminal na área portuária de Santos ainda provoca queixas. Atualmente, 4 barcas fazem o transporte de passageiros entre Santos e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Em média, 14 mil pessoas utilizam o serviço por dia. Demora, as barcas sem condições de dar um conforto para uma pessoa ficar sentada em pé, superlotada, tá difícil, né? Os bancos quebrados e maltratados, eu acho que poderia melhorar um pouquinho a manutenção. Para melhorar a qualidade do serviço, a Dersa garantiu que neste mês vai colocar mais uma embarcação em operação com capacidade para 450 passageiros. Outra preocupação da empresa são os atos de vandalismo, como aconteceu na semana passada, quando uma das lanchas foi pichada e equipamentos de segurança depredados. A gente aproveita, né, toda a oportunidade que a gente tem com a mídia, justamente para pedir que os usuários respeitem um pouco mais. Esse equipamento é deles, é um equipamento que está aí para servi-los, para quem vai trabalhar, para quem depende disso, né? Então, o nosso apelo é que as pessoas tenham um pouco mais de consciência para cuidar do equipamento. Denúncias sobre vandalismo podem ser feitas pelo telefone 0800 7 733 711. Fernando Haddad vai ser o candidato do PT nas eleições para presidente. Confira esse e outros assuntos no Brasil em 1 minuto. O Partido dos Trabalhadores oficializou hoje a candidatura à presidência da República de Fernando Haddad. Ele assume a vaga que era do ex-presidente Lula, que está preso, condenado em segunda instância e considerado inelegível pela Justiça. A vice de Haddad vai ser a ex-pré-candidata Manuela Dávila, do PCdoB. Continua em evolução o estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a quinta-feira, após ser esfaqueado em um evento em Juiz de Fora, Minas Gerais. O candidato não tem nenhuma infecção e o quadro é considerado grave, mas estável. O filme O Grande Circo Místico foi o escolhido para representar o Brasil na luta pelo Oscar de filme estrangeiro. A produção, dirigida por Cacá Diegues, é inspirada em um livro que também levou Chico Buarque a criar um álbum homônimo. O filme disputa uma vaga entre os 5 finalistas da festa, com produções indicadas por outros países. A decisão vai ser anunciada apenas em janeiro. O Brasil
nunca venceu o prêmio. Em reunião ontem à noite, os conselheiros do Santos Futebol Clube aprovaram o impeachment do presidente do clube. Agora, os sócios é que vão decidir o futuro de José Carlos Pérez. Faixas contra o presidente foram colocadas em frente ao portão principal da Vila Belmiro. Os autores das denúncias contra José Carlos Pérez chegaram confiantes. Eu não tenho dúvida de que os conselheiros do Santos são conselheiros que têm consciência do que é que pode acontecer neste momento, né? Então, de forma que nós não temos nenhuma expectativa negativa em relação a esse resultado. Não existe nada político. Nós tiramos as informações que existem das empresas e nós tiramos as informações de dentro do Santos Futebol Clube. Para a aprovação dos 2 pedidos de impeachment, eram necessários 2/3 dos votos dos conselheiros presentes. Segundo as denúncias, Pérez teria desrespeitado artigos do Estatuto do Santos. Ele é um argumento que ele liga o presidente Pérez a uma empresa, porque ele era sócio dessa empresa até maio, e ele, quando faz esta ligação, ele descumpre o Estatuto, ele infringe o Estatuto. Por quê? Porque o Estatuto proíbe que membros do comitê de gestão sejam sócios de empresas que cuidem de atletas. É isso. Onde ele tem as empresas, ele deveria ter um documento de desimpedimento, e ele não fez isso. Ele se baseia, consequentemente, no relatório do Conselho Fiscal, onde aponta várias irregularidades na gestão do primeiro trimestre. Durante a reunião extraordinária, apenas com a presença dos conselheiros, a primeira denúncia teve 165 votos a favor e 74 contra. Na segunda, Pérez foi derrotado por 164 votos contra 72. Eu não gostaria de ser o presidente do conselho numa experiência como essa, mas faz parte, né, de um processo, temos que conduzir como foi feita, de uma forma tranquila, respeitosa, imparcial, transparente, e foi exercido o direito do quadro de conselheiros nessa noite. Tiveram 2 votações de uma forma distinta, cada uma delas, e o resultado reflete, nesse momento, mesmo que por uma diferença pequena, mas o Conselho decidiu exatamente pela aprovação de ambos os pareceres da Comissão de Inquérito e Sindicância, e cabe agora à mesa definir a data futura da Assembleia Geral, que aí sim ela decidirá, o próprio quadro associativo decidirá sobre a continuidade ou não da administração do presidente José Carlos Pérez. O futuro do presidente do Santos vai ser decidido pelos sócios em uma Assembleia Geral prevista para o próximo dia 29. Até lá, José Carlos Pérez permanece à frente do clube. Então foi um dia importante, mas não satisfatório. Queria ver o clube em paz, tranquilo, todo mundo congressando para o mesmo caminho, e isso não está vendo. É um conselho deliberativo muito dividido, é uma colcha de retalhos, onde existem 3 facções que foram eleitas, para você ter uma ideia, Carlão. 3 foram eleitas, mas já tinha uma lá dentro. Então nós temos 4 filosofias, 4 facções dentro do conselho. É uma colcha de retalhos, lamentavelmente. Quanto ao impedimento, respeita-se a decisão dos associados, dos conselheiros, mas eu repito, isso para o clube não é bom. Tem gente em São Paulo que está vibrando com isso. É profundamente lamentável. O presidente, que não quis falar com a imprensa, foi surpreendido por um protesto na saída da Vila Belmiro. Um ex-funcionário demitido na atual gestão pulou em cima do capô do carro que levava José Carlos Pérez. Tu foi pilantra comigo, tá aqui, ó, minha cachaça. Aqui, irmão, tá na tua boca. Tu foi pilantra comigo. Peraí. Tu foi pilantra comigo, tá aqui, ó. Vai engolir esse cachaça, você foi safado comigo, viu, Pérez? Ele começou a questionar para eu agir da maneira que o clube pedia. Eu falei que não queria. Fazer as coisas erradas que ele ia fazendo. E eu cheguei e falei que não ia fazer, pô. Aí ele foi e mandou embora por justa causa. Mas o que ele te pediu? O principal foi tentar convencer os conselheiros, né, os sócios, a estar do lado dele. E eu falei que não ia fazer, que eu não estava lado nenhum, nem do Rolo nem do Pérez. Qual que era a tua função no clube? Eu trabalhava no marketing. Caso o impeachment se confirme, o Orlando Rolo, vice-presidente, vai ser o novo mandatário do clube. Nós vamos retomar o assunto Santos Futebol
clube. Agora, voltando a falar sobre o impeachment aqui no estúdio, eu recebo um dos denunciantes, o conselheiro Esmeraldo Tarquínio Neto. Esmeraldinho, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente, para a gente tentar deixar bem claro tudo o que ocorreu ontem à noite nessa Assembleia. Os 2 pedidos foram aceitos pelo Conselho, portanto, o presidente, o que acontece com ele a partir de agora, Esmeraldo? O presidente continua no cargo, porque essa é uma falha do Estatuto, isso realmente é uma falha, porque não é que é uma falha, é uma lacuna. Ele não define que ele fique, porque, a rigor, quando você fala da Assembleia, após a Assembleia receber os pedidos, há uma questão que é da interpretação, porque ela fala que o vice-presidente assumirá definitivamente o cargo. Então, a pergunta que poderia ficar é exatamente, mas se definitivamente, o que seria o temporário, né? Então, definitivamente seria o caso dele já estar afastado definitivamente. Exatamente. E não é isso que aconteceu agora. Não é isso que aconteceu agora. Então, o presidente continua até a decisão dos sócios na Assembleia que vai ser realizada. Essa Assembleia é que vai definir o afastamento definitivo dele ou não? De que forma acontece isso e quando será essa Assembleia? Então, o que se sabe, Irineu, é que a Assembleia será realizada, ou seria realizada no dia 29 de setembro. Mas isso não é uma posição formal, oficial da mesa da Assembleia. O presidente Marcelo Teixeira ainda não anunciou essa data. Mas o fato é que essa Assembleia será realizada em Santos. Em que pese, e lamentavelmente, uma campanha que o presidente Pérez já está começando a fazer jogando contra os associados de São Paulo em relação aos associados de Santos. Ele está tentando criar um fato dizendo que nós, os santistas, nós da província, nós, os nefastos provincianos, estamos tentando, e isso está no site do Santos de hoje. É um posicionamento dele em relação ao que aconteceu na noite de ontem. Ele está jogando a cidade, ele está jogando Santos contra a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo contra a cidade de Santos. Porque ele está reivindicando que isso também aconteça em São Paulo e não só em Santos, é isso? Ele pode reivindicar isso até o momento em que o estatuto for mudado, porque é mais uma infração que esse cidadão comete em relação ao estatuto. O artigo 29 do estatuto, Irineu, determina que as assembleias poderão ser feitas na sede do Santos Futebol Clube, que é a cidade de Santos, e no caso das assembleias gerais que forem relativas às eleição, aí sim ela poderá ter urnas em São Paulo. Qualquer outro assunto... é uma situação completamente diferente. Foi o que aconteceu. Seria para escolher um novo presidente. Exatamente. Como aconteceu até na eleição dele. Né? Exatamente. Na eleição Tivemos em São Paulo, em Santos. Exatamente. Isso a partir do Estatuto de 2011. Então, ele pode tentar jogar a cidade de Santos contra a cidade de São Paulo, porque é uma coisa lamentável, né? Ele é presidente do Santos Futebol Clube, que tem sede em Santos, mas isso só demonstra que a preocupação dele é levar o Santos para São Paulo. Mas isso não vai acontecer por hora. Então eu espero que ele compreenda que não adianta ele ficar jogando isso, porque isso não acontecerá. A Assembleia será aqui em Santos. Só para a gente tentar entender bem como vai acontecer. Caso o presidente Marcelo Teixeira, que é o presidente do Conselho Deliberativo, marque essa Assembleia Geral para o dia 29 de setembro, o que acontece nessa Assembleia? Nessa Assembleia, os sócios já votam pelo impeachment ou não do atual presidente? Exatamente. Isso já que acontece. Exato, porque como foram aprovados os 2 pedidos, não foi apenas um, foram os 2 pedidos, então isso vai constar eu acredito que seja de uma cédula, eu não sei como é que vai ser feito, se vai ser urna eletrônica ou se vai ser cédula, mas isso vai... seria o quê? Sim ou não? Sim ou não pelo impeachment dos 2 pedidos. Então, ele pode ser aprovado por um e rejeitado o outro, mas, de qualquer forma, os 2 pedidos serão objeto porque isso, na realidade, apenas reforça a compreensão do conselheiro de que ele cometeu a infração e, com isso, ele vai se colocar o questionamento em relação aos 2 pedidos. De qualquer maneira, é nesse momento da Assembleia que o associado vai ter a oportunidade de dizer se ele fica ou se ele vai. Gente, eu sei, você sabe também, que, por exemplo, nas eleições para presidente, existem algumas condições para que o sócio participe da eleição. Ele não pode estar inadimplente, por exemplo.
Nesse caso, também existe algum tipo de exigência para que o sócio participe dessa... Sim, sem dúvida nenhuma. São as mesmas condições da eleição para presidente? Da eleição, claro. Ele tem que estar pleno em seus direitos associativos para poder participar dessa Assembleia. E aí, nesse caso, por exemplo, para ele ser impedido, ele teria que haver 50% mais um voto. Maioria simples, 50% Uma maioria simples, ele já estaria impedido. Ele já estaria impedido. Caso ocorra esse impedimento, o vice-presidente assume? O vice-presidente assume, e imagino que no dia seguinte ou no primeiro dia útil. Sim, seguinte. mas não há qualquer dúvida em relação a isso. Não, é o vice-presidente que vai assumir. Porque o impedimento foi apenas contra o presidente. Não é contra a chapa, não é contra caso. a chapa. Não é contra a chapa. E o que o presidente Pérez alega em sua defesa? Que ele alega que a gestão anterior é que é a culpada de tudo isso, né? Mas na realidade, porque o problema da minha denúncia, da minha representação contra ele, é a infração ao estatuto. Não é uma questão da gestão. A gestão, ela vai ser julgada nas contas. É aí que você vê se a gestão foi boa, se ela foi ruim. Claro que há outros elementos que deveriam ser levados em consideração, Irineu, mas acabam não sendo. As contas, o momento da aprovação ou rejeição das contas é o que leva ao julgamento de um ano anterior. Então, o que acontece é que o presidente, ele se defende atacando a gestão anterior. Né? Então, quando ele faz isso porque ele não tem não adianta ele dizer que ele não causou prejuízo quando ele é sócio de uma empresa, ou foi sócio de uma empresa que agencia atletas, porque não é disso que se trata. O estatuto fala que ele é proibido de ser sócio. Então ele fica dizendo que ele não causou prejuízo. Ainda bem que ele não causou prejuízo. Não é o que aconteceu depois, mas a condição, a sine qua non, né, como a gente costuma dizer, ele já não poderia ser. Já não poderia, porque imagina ele argumentar que ele não causou prejuízo. Meu Deus do céu! Então ele considera a hipótese de causar prejuízo. Ora, se um presidente considera essa hipótese de causar prejuízo, porque ele no pensamento dele, no raciocínio dele, ele não transacionou com nenhum atleta, não dá nem para considerar muito isso. Agora, independente de qualquer coisa, é uma situação lamentável, não é? Olha, ontem eu fiquei, na própria sessão, na própria reunião, eu fiquei refletindo, Irineu, sobre isso, porque é um momento da história do clube, sem dúvida nenhuma. Mas é um momento muito triste pelo qual nós estamos passando. O Santos não precisava estar passando por esse momento. Não precisava, essa é a palavra. Não precisava estar passando. É uma pena porque ele passa para a história, no mínimo, como um presidente que ficou sem ter justificativas para as coisas que são apontadas. Muitas pessoas apontam coisas em relação a outras que não se comprovam. Mas nesse caso, é muito materializado, é muito objetivo o que eu apontei. Então, eu sempre falo o seguinte, Irineu, se ele tivesse reconhecido que ele poderia, se ele tivesse me apresentado para nós o documento que ele apresentou, que ele registrou na Junta Comercial apenas no dia 13 de abril, se ele tivesse falado, olha, não, mas em dezembro eu já pedi isso daqui, não, acabou, perde o objeto. Mas não é o caso, não foi o caso. Ele fica batendo o pé de que ele não causou prejuízo. Talvez uma mudança de postura, né, Esmeraldo? Esmeraldo Tarquini, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Vamos torcer para que isso não interfira no campo, né, no futebol, já que o Santos também agora parece que recuperou um pouco aí, né, no Campeonato Brasileiro, principalmente, e que isso não afete o desempenho do futebol do Santos. Se você me permitir, em um minuto, Irineu, rapidamente a gente tem que encerrar. A história mostra que em 94 houve impedimento de um presidente, o Santos foi vice-campeão brasileiro, roubado no ano seguinte. Agora, o time está indo bem. Ganhamos do Vasco no sábado por 3-0. Ganhamos do Paraná na semana seguinte por 2-0. Então, isso não interfere. E isso não interferirá na política do clube. Tomara. Obrigado, viu, Esmeraldo? Boa noite para você. A edição de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau.